Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Hoje iremos conversar com o prefeito de Westfália, Otávio Landmayer. Ele vai contar pra gente um pouquinho da sua vida, sua história, como chegou até a prefeitura de Westfália, contar um pouquinho sobre família, não esquecendo que o Espaço Empreender é um tempinho aqui na sua Tirol FM destinada a todas as pessoas que fazem a nossa região, o nosso município seguir em frente. Bom dia, Otávio, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, e um bom dia especial aos nossos westfalianos que devem estar na escuta desse programa. Então vamos iniciar um pouquinho falando sobre família. É casado, tens filhos, quantos filhos? Eu sou casado com a esposa Nair Klepker Landmayer, né? Moro na linha Paysandu há 30 anos, em 87, então a gente casou. E a gente optou por morar lá na linha Paysandu, nas terras que era da nossa família, né? Que estavam lá, só que não estavam sendo assim, não morava ninguém, né? Tinha os vizinhos que plantavam, e a gente se aventurou naquela época, uma vez que o meu sonho sempre foi ter uma coisa própria, né? Eu então tenho uma filha, a Maria Shirley, e que é casada com o Clovis Schenel. E eu tenho um netinho, que é o Wesley Alan Schenel, né? Então a gente mora junto, lá na Paysandu, inclusive nessa minha função hoje pública temporária, eles dão continuidade à nossa propriedade lá, onde a gente produz suínos, no modelo integração da cooperativa Languiru, onde temos 500 suínos, e também temos gado leiteiro, né? Em torno de 18 a 20 vacas leiteiras, né? E a gente tem a propriedade lá, o nosso maior problema é a área limitante da propriedade, né? Sim. Mas a gente tem conseguido, assim, usando tecnologias como usar os próprios dejetos provenientes da atividade suinícola, a gente usa na propriedade, com isso usa menos adubo químico, né? Então a gente tem conseguido produzir pastagens, milho para silagem, para o gado leiteiro na propriedade. Na propriedade. E sempre trabalhou então com essa parte na criação de animais? Eu na realidade sou estrelense, né? Eu nasci na época, em 1962, na Linha Clara, hoje município de Teutônia, onde inclusive mora a minha mãe, a minha irmã e família, na Linha Clara Alta. E os meus pais sempre foram agricultores e a gente desde cedo já ajudava na lida diária, na agricultura, né? Onde os meus pais, o meu avô me incentivava a ajudar em casa, a trabalhar, mas nunca assim, sempre ensinando assim o lado bom. Nunca pensando em explorar o filho, né? Claro. Por isso a gente entende que quanto antes a gente começa a fazer certas coisas, é melhor, né? Não esperar os 16, 18 anos para começar a trabalhar. Acho que nós temos que sim começar, não ser castigado, mas ser assim orientado. Eu hoje reconheço isso por parte dos meus pais que me incentivaram a trabalhar, lá cedo já, né? Onde inclusive eu me lembro que o leite era tirado à mão, e eu aprendi a tirar leite à mão. Me lembro que minha mãe passou por uma cirurgia, e aí eu e minha irmã tivemos que tirar leite das vacas, lá com 13, 14 anos, e deu tudo certo, né? Então eu fui na aula na Linha Clara, na Escola Dom Pedro I, de 69 até 75, onde então eu completei a 6ª série. Tinha uma extensão do Colégio Teutônia na Linha Clara. Por isso a gente conseguiu fazer, além do ensino primário até a 4ª série, a 5ª e a 6ª. E na época o ensino fundamental era 8 anos, né? Então a 7ª e a 8ª a gente fez aqui no Colégio Teutônia. E só para relatar uma experiência,
Eu tinha vários colegas que também fizeram isto. A gente era uma turma muito boa, muito unida, né? Os meus vizinhos lá. E nós tivemos que caminhar 2,5 quilômetros até pegar o ônibus de linha, que era o Poço das Antas, linha Poço das Antas, de manhã cedo. Então, às 6 horas, a gente tinha que estar lá no ponto de ônibus, lá na Casa Comercial Bergman, na época. Ela existe hoje ainda, só hoje é o museu lá, o Museu da Família Bergman. Então, ali a gente pegava o ônibus para ir em Teutônia e de meio-dia voltava. Chegava em casa às 1h. Caminhava 2,5 na ida e 2,5 na volta. Chuva ou sem chuva, ou frio ou calor, a gente fazia isto. E um dia por semana nós tínhamos aula todo dia. Eu me lembro que isso era nas quartas, então a gente saía quarta de manhã cedo, voltava de noite com o mesmo ônibus e pagava a passagem. Pagava a passagem, só que nós, como íamos todos os dias, tínhamos uma redução no custo, porque nós éramos passageiros diários, né? Sim. Os pais tiveram que pagar a nossa passagem. Aí eu fiz o 7º e 8º no Colégio Teutônia, e nas quartas-feiras, então, a gente voltava de noite, no inverno, no escuro, 7h30 da noite, para outro dia de manhã, às 5h30, sair de casa para estar às 6 horas no ponto do ônibus. Então, foi uma experiência e tanto isso aí. Se hoje a gente fala, muitos nem acreditam, né? A dificuldade, né, antigamente. Sim. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que também os seus pais, o incentivo ao estudo era muito maior. Mesmo com toda essa dificuldade de locomoção, longe, ter que caminhar todo esse trajeto, antigamente fazia muito mais frio do que se faz hoje em dia, né? E mesmo assim, eu tenho certeza que seus pais incentivavam ainda mais os estudos. Com certeza. E assim, incentivavam porque daí... Quando eu completei o ensino fundamental, a 8ª série, vamos estudar ainda ou não, mas incentivado também pelo professor da época, que era o Godofredo Lagman, ele incentivou muito para que eu continuasse nos estudos, juntamente com os meus pais, para fazer o ensino médio, então, no Colégio Teutônia. Mas os meus pais não tinham condições de pagar o estudo. Tinha que pagar livro, tudo, né? Sim. Então, o que ele... assim ofereceu para nós, para eu ser aluno funcionário do Colégio Teutônia. E isso eu aceitei porque a gente estava acostumado já na propriedade de ajudar os pais. E então eu consegui, graças a Deus, trabalhar no Colégio Teutônia como aluno funcionário. Quando não tinha aula, a gente estava ajudando a trabalhar. O colégio tinha gado leiteiro, tinha suínos, tinha frango de corte, tinha pastagens, plantava soja, milho. E nós, eu me lembro, na época, éramos em 3 alunos funcionários. E então a gente trabalhava para pagar o estudo. Sim. E conseguimos, pelo menos eu consegui pagar o estudo nesses 3 anos, né? Mas eu sei que foi bastante assim, muitas vezes, porque nós até trabalhávamos em sábados e domingos. Os 3 se revezavam, juntamente com um funcionário do colégio, para tirar leite, tratar os porcos, cuidar os frangos. Então, um fim de semana de cada 3, a gente trabalhava. Nas férias, nós trabalhávamos nas férias, né? Não podíamos ir para casa, ou agora eu tenho férias. Não, era trabalhar. E como foi interessante isto para mim, pelo menos eu tenho certeza, para os outros alunos que também passaram por isso, foi importante este sistema, porque com isso nós conseguimos aliviar o custo para os pais e da mesma forma a gente já aprendeu na prática aquilo que a gente estava aprendendo na teoria na sala de aula. Trabalho, né? Trabalhar. E daí então eu fiz o técnico agropecuária, né? Fiz o estágio em Panambi. Trabalhei 1 ano e meio numa granja de suínos em Panambi e eu sou formado técnico em suinocultura. Sim. Depois disso, trabalhei 5 anos como funcionário da cooperativa Languiru, na área de suínos também, né? E ajudamos juntamente... Desculpe. Ajudamos juntamente com o pessoal do departamento agropecuário da época, nos anos 80, a implantar a integração de suínos da cooperativa Languiru.
Me lembro que lá no início a gente fazia lote para testar como isto ia funcionar com 20 leitões. E acompanhava de perto, né, a conversão, o peso, o ganho diário, enfim, os índices de eficiência, que hoje se tornou num projeto de integração da Cooperativa Langiru na área de suínos, né? Então, foi muito importante isso, porque o projeto de integração de aves já existia, mas de suínos não. Sim. Então, a gente começou a implantar a primeira cabanha aqui, a construção aqui na Boa Vista, da Cooperativa Langiru. A gente acompanhou isto. E então também os primeiros lotes na integração de suínos, quando ainda a Cooperativa Langiru tinha o frigorífico em Bom Retiro do Sul, né? Então foi uma experiência muito boa. E depois disso, com o nosso casamento, a gente optou, e na época isto foi assim muito difícil para a gente, mas eu sabia daquilo que eu estava fazendo, que nós estávamos fazendo. Eu e a esposa se instalamos lá na Paysandu, na propriedade, e começamos bem, assim, bem pequenos, né? A gente também, inicialmente, eu me lembro que há 30 anos atrás, que foi no início de 88, a gente estava tirando leite à mão ainda. Então a ordenhadeira vem mais tarde, fomos melhorando, fomos construindo, também incentivado pela Cooperativa Langiru, pela assistência técnica, né? Fomos aumentando a nossa produção de suínos, a nossa produção de leite. E já nos anos 90, então, surgiu um movimento lá na linha Schmidt de fazer um município, né? Fomos procurados na linha Paysandu, né? E a gente achou interessante a ideia. Uma vez que a gente via que essa região de Paysandu, Berlim, a linha Schmidt ali na época, Schmidt Fundos, Schmidt Alta e a própria linha Frank, poderia dar um bom município e poderia, uma vez emancipado, oferecer uma melhor qualidade de vida aos moradores. Não que a gente tinha alguma coisa contra os municípios de Teutônia e imigrante na época. Não, isso não, só que a gente via que o interior estava sendo esquecido. Deixado um pouquinho de lado. E como nós tínhamos muita produção primária, a gente via que as administrações da época poderiam dar um valor a mais para o setor primário, né? E a gente via também que, olhando outras áreas que se emanciparam antes de nós, exemplo, Poço das Antas, Maratá e Brochir, a gente via o desenvolvimento daquelas comunidades. Então, por isto, nós nos engajamos no movimento da comissão, liderado pelo saudoso Enio Grave, e quero aqui também ressaltar o trabalho de toda a equipe da comissão, porque nós passamos por percalços e dificuldades muito difíceis, né? Muito difíceis, uma vez que o governador da época, Antônio Brito, estava contra as emancipações. Tivemos que buscar a nossa emancipação, o nosso plebiscito na justiça, né? E fizemos parte daqueles últimos 30 municípios do Rio Grande do Sul que conseguiram se emancipar graças à união desses 30. Se esses 30 localidades que pretendiam se emancipar não iam buscar isso na justiça, Westfália hoje não existiria. Então foi um trabalho interessante que a gente teve oportunidade de acompanhar, não na intensidade que a gente queria, porque eu estava me instalando lá. Mas a gente via isso com bons olhos e participamos principalmente internamente. Essa questão da burocracia, de procurar documentos, enfim, fazer toda a parte escrita da nossa comissão, isso a gente não acompanhou tão de perto, mas internamente a gente trabalhou muito no sentido de esclarecer as pessoas
sobre a importância de nós criarmos o nosso município. Então, aqui quero ressaltar o trabalho de toda a comissão, liderada pelo, como eu já falei antes, saudoso Enio, e também o irmão dele, Norberto, as professoras Glaci e Claudete, que eram as nossas secretárias, né? E também ao nosso tesoureiro da época, que muitas vezes precisava até tirar dinheiro do bolso, Otávio Damer. Além de todas as pessoas que se engajaram e mesmo pessoas que não participaram da comissão. Outras pessoas que se aliaram ao nosso movimento. Cito aqui o exemplo do Silvio Landmeier, do Alfonso Décio Schneider, do Hélio Damer e de tantos outros que se engajaram no nosso movimento. O próprio Marasca, que na época não participava da comissão, mas que se engajou no nosso movimento e conseguimos conscientizar as pessoas da importância de fazer o município. Feito o município, ficamos mais 4 anos dependendo dos municípios mães, mas sempre a gente participou ativamente, né? E temos que hoje reconhecer que Teutônia não nos abandonou nesses 4 anos, mesmo sabendo que nós íamos sair. Não nos abandonou, inclusive uma das maiores obras na época feitas pela administração de Teutônia foi na área emancipada, que é o asfalto à linha Paissandu. Ele foi feito depois que nós tínhamos decidido ser município. Ainda Teutônia fez isto para a nossa localidade. Então isso a gente reconhece, né? E dizer também que com isso, lá em 2000, veio a primeira campanha eleitoral para o município de Westfália, né? E nós fomos procurados para fazer parte da nominata de candidatos a vereador. Eu relutei primeiro, mas uma vez que a gente tinha lá, eu, a esposa e a nossa filha, né, era difícil sair da propriedade. Mas então a gente aceitou e tivemos a oportunidade então de participar da primeira legislatura e da segunda. E aí veio o convite para ser vice-prefeito juntamente com o Marasca, né? Onde então participamos das 2 gestões do prefeito Marasca e eu de vice. E nesses anos a gente aprendeu muito, né? Tanto como vereador, como vice-prefeito, a gente aprendeu muito com o relacionamento com as pessoas, a gente aprendeu muito a questão da administração pública e com isso fui incentivado a concorrer a prefeito, né? Juntamente com outras lideranças e a gente teve a oportunidade de ser candidato de consenso lá, né? Só que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque a gente tem que também atender às expectativas da comunidade, né? E fomos candidato de consenso, então, juntamente com a vice Evanete. E assim, foi também, a gente continua aprendendo, mesmo como prefeito. A gente continua aprendendo. E isto é importante quando a gente, vamos dizer, ouve as opiniões das pessoas. Temos divergências, às vezes temos, mas sempre no bom senso, pensando no bem comum da comunidade. Este é a essência da nossa administração, é o bem comum, o bem de todos, né? E a gente sabe também que a gente às vezes tem que tomar certas decisões que não são muito simpáticas, não são muito bem, num primeiro momento, recebidas pela comunidade, mas nós temos que pensar não só em nós, e sim no coletivo, pensar nas futuras gerações que vêm. Cito aqui o exemplo do plano diretor, que foi agora finalizado no final deste ano, né? Onde eu sempre dizia nas audiências públicas, vamos pensar mais no nós e menos no eu. Porque nós temos que, se hoje nós temos um lugar bom de se viver, né? Nós temos que deixar esse lugar bom de se viver para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? Então isto é importante. Então a vida tem sido muito assim. Eu sei que foram inúmeras dificuldades, né? Inúmeras dificuldades, sejam financeiras, em todos os setores, mas a gente sempre tem que ser otimista e tentar
ver o lado bom das coisas, não criticar e sim agradecer. Eu quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus por ter me dado este caminho de vida que eu tenho. E a gente tem muitos sonhos ainda. A gente vai continuar lutando pelos nossos munícipes nesses 3 anos que temos pela frente. Temos assim obras interessantes que a gente tem previsto, né? E queira Deus a gente possa atender a expectativa da comunidade westfaliana. Com certeza, prefeito. Mas todas essas expectativas, tudo é sempre, como você já disse, pensando no nós. E é assim que se faz uma cidade, e por isso que Westfália é uma cidade tão bonita, é um município pequeno, mas é super evoluído, né? A gente que passa por ali vem de outra região, eu venho de outra região. Westfália é um município totalmente evoluído e que eu tenho certeza que os munícipes têm muito orgulho de morar nessa cidade. E é uma cidade que pensa no coletivo, como você já disse. Então, prefeito, eu agradeço pela sua presença aqui na Rádio Tirol no dia de hoje. Lhe convido a vir aqui, a estar presente conosco, conversando em outras oportunidades, sempre que tiver alguma novidade lá de Westfália para trazer para a gente. Eu aprendi muito também, a gente não pensou em tudo, só para finalizar. Eu fiz parte 8 anos do sindicato, da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia. Lá eu também aprendi muito, nos anos 90. Aprendi muito quando fiz parte do Conselho de Administração da Cooperativa Languiru, também nos anos 90. Então sempre foi um aprendizado que muito me ajuda hoje como administrador do município de Westfália. E eu quero aqui, para finalizar, agradecer a oportunidade e desejar um bom ano de 2018 a vocês aqui da Rádio Tirol e também a todos os ouvintes que estão na escuta desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesta manhã de sábado estivemos conversando com o prefeito de Westfália, Otávio Landmaier, e o nosso Espaço Empreender retorna no próximo sábado. Para você, um ótimo final de semana. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.